Capítulo 6. Criminosos arrependidos. Jacques Latour, assassino condenado pelo júri de Foix, executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, realizada em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, e à qual assistíamos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, uma vez que ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, e lhe fizemos em seguida esta pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Responde o médium de viva voz: vi que, almas compassivas, teríeis piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava claro a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o sofrimento. O tom da voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo atemorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é porque melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua morte, e não como os espíritos obsessores e possessivos, que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Essa manifestação lhe fora talvez permitida, não só em benefício próprio, mas também para a edificação dos circunstantes. Ei-lo a exclamar: ó sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro, não o sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível, a guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada, é um instante. Este fogo que me devora assim é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas estão ao meu redor, a mostrar-me os ferimentos e perseguir-me com seus olhares. Aí estão, vejo-a todas, sem poder fugir a elas. E esse mar de sangue? E este ouro manchado de sangue? Tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue? Não o sentis? Ó sangue, é sempre sangue. Ei-las que me imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, e assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Ó sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto, e estou vivo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal.
Certamente não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Oh, então não mais o seriam, porque é horrível esse sofrimento. Bem sei que o mereci, meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me que vós não existíeis. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade e a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade. Eu vou-lo peço, não sejais inexorável. Libertai-me desses olhares odiosos, desses espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, olhares que, quais punhaladas, me atravessam o coração. Vós outros, que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu o vejo, sei que tendes piedade de mim, não é verdade? Haveis de orar por mim. Oh, eu vô-lo suplico, não me abandoneis como fiz outrora aos outros. Pedireis a Deus que me tire deste horrível espetáculo diante dos meus olhos, e ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Os assistentes sensibilizados dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. Apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhes pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Certamente, não podeis restituir às vítimas as vidas que lhes arrancastes, mas, se o pedires com fervor, Deus permitirá que os encontreis em uma nova encarnação, na qual lhe podereis patentear tanto o devotamento quanto o mal que lhe causastes. E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo estareis na sua santa graça. Assim, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo. Comprometemo-nos a auxiliar-vos com as nossas preces e evocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que contém no Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz, e não mau. Feita esta prece, o espírito continua, depois de breves instantes de calma. Obrigado, meu Deus, ó obrigado. Tivestes piedade de mim, eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis, enviai-me os vossos bons espíritos para me ampararem. Obrigado. Depois desta cena, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum tempo. A princípio, apenas tem vaga ideia do que se passou, mas, pouco a pouco, vai se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falava. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reencetando na cena da véspera, porém, por minutos apenas, e com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta,
Depois de tomado de agitação febril, escreveu: agradecido pelas vossas preces, experimento já uma sensível melhora. Foi tamanho o fervor com que orei que Deus me concedeu um momento de alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Ei-las, ei-las, vedes este sangue? Repetiu-se a prece da véspera. O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Perdoai-me o ter apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar, e só vós o podeis. Obrigado, obrigado, que já sinto algum alívio, se bem não tenha atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição que fiz jus, mas Deus cede indulgente. Orai todos vós por mim. Tende piedade. Latour. Um membro da Sociedade Espírita de Paris que tinha orado por aquele infeliz, evocando, obteve intervaladamente as seguintes comunicações. 1. Fui evocado quase imediatamente depois da minha morte, porém não pude manifestar-me logo, de maneira que muitos espíritos levianos me tomaram um nome e a vez. Aproveitei a estadia em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e comuniquei-me com a aquiescência de espíritos superiores. Voltarei a manifestar-me na sociedade a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas. Poderão também servir de ensinamento a todos os criminosos que lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente no espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos aterradores. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o terror e o temor de um policial é para eles mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me leram ficaram comovidos com minhas palavras e com os meus padecimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que tenha visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas, quando eu vier dizer, eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo, qual não foi a minha decepção ao reconhecer-me vivo? Ao contrário do que supunha e tinha tomado pelo termo dos suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. Então, mais de um ser estará à borda do precipício que ia desempenhar-me em cada um dos desgraçados, desviados por mim da senda criminosa. Concorrerá para o resgate das minhas faltas. Foi-me permitido que me libertasse do olhar das minhas vítimas, transformadas em carrascos, a fim de poder comunicar-me convosco. Ao deixar-vos, entretanto, tornarei a vê-las, e só esta ideia me causa tal sofrimento que não poderia descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo meu inferno por alguns instantes. Orai sempre ao Senhor por mim. Pedi-lhe que me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz bem. Estou mais aliviado. Não me sinto tão pesado e o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança, luzindo-me aos olhos e contrito exclamo: bendita a mão do Senhor, que seja feita a sua vontade. 2. O médium. Em vez de pedir a Deus para vos furtar ao olhar das vossas vítimas, eu vos convido a pedir comigo que vos dê a força necessária a fim de suportardes essa tortura expiatória. Latour. Eu preferia livrar-me desses olhares. Se soubesseis o quanto sofro. O homem mais insensível, como eu ver-se-ia vendo impressos na minha fisionomia
como que a fogo os sofrimentos de minha alma. Farei, entretanto, o que me aconselhais, pois compreendo ser este um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. É como uma dolorosa operação que viesse curar em corpo gravemente adoentado. Ah, pudesse-me ver os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes. Desses crimes que, ignorados pelos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que recusam instrução às classes mais pobres da sociedade? Acreditam que com a polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro. 3. Terríveis são os meus sofrimentos, porém depois que por mim orastes, me sinto confortado por bons espíritos, os quais me dizem que tenho esperança. Avalio a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço a Deus que me dê forças para suportar esta dura expiação. Aliás, igual posso afirmá-lo ao mal que fiz. Não quero excusar-me das minhas atrocidades, mas o certo é que para cada uma das minhas vítimas, salvo a precedência de alguns instantes na morte, a dor não existia, e as que tinham terminado a provação terrena foram receber a recompensa que as aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve padecimento de dores infernais, salvo os curtos instantes em que me manifestava. Em que pesem as suas imagens de terror, os padres só têm uma fraca noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Como insinuar a pessoa sensata de uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado após a morte física. Orai para que o desespero não se aposse de mim.